Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui que um pastor e policial rodoviário federal publicou um texto na Folha onde simplesmente desmascarou várias ações de Pablo Marçal que vão contra o cristianismo que o coach tenta colar a imagem aí, né? Tenta surfar junto ao eleitor evangélico, mas a gente vê que o próprio Malafaia já desmascarou o coach várias vezes. Agora eu vou trazer um outro pastor com palavras duras e muito corretas aqui, certeiras, na minha opinião. E falarei do Flávio Bolsonaro, que admitiu algo impressionante, assim, porque a gente sempre soube, né, ou sempre suspeitou de algo que o Flávio vai lá e admite na entrevista que tem a ver com questões do pai dele no TSE, no STF, enfim, vamos explicar tudo, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então vamos aqui para o texto do pastor Alexandre Gonçalves, que eu já trouxe aqui várias vezes no canal. Eu olho para as postagens dele e vejo que é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, e é bom destacar isso, porque aqui eu critico muito o Silas Malafaia, e muita gente às vezes pensa que o William é contra os pastores, de forma alguma. Aqui eu divirjo no campo das ideias, de forma respeitosa, às vezes dura, mas eu sempre disse aqui, a gente não pode generalizar e achar que todo pastor é igual Malafaia, de que todo evangélico é reacionário, todo evangélico é bolsonarista. Não, tem que separar as coisas. E até naqueles evangélicos que têm a preferência por Bolsonaro, não é a gente condenar esse evangélico, é a gente entender as razões que o levaram a votar em alguém como Bolsonaro, tentar entender, né, por que o povo, né, tá indo, digamos, o povo agora é de direita. Peraí, mas esse povo que tá se declarando agora nas eleições municipais mais de centro-direita, de direita ou de centro, em outras eleições já deu maioria dos votos, né, para o campo chamado progressista, esquerda, centro-esquerda. Então será que não tem também uma culpa ou um erro grave da esquerda que não está respondendo aos anseios do povo, e esse povo quer mudança? Aí muda para um, muda para outro, enfim, em busca de sair da situação ruim em que muitos se encontram. E aí, quando a coisa degringola de vez, abre espaço para aventureiros, como foi na Argentina agora com o Milei, como foi com o Bolsonaro em 2018. Né? Com o coach Pablo Marçal, que por pouco não vai para o segundo turno em São Paulo, e se fosse, seria um perigo. Então vamos aqui para o texto do Pablo, do Alexandre Gonçalves, sobre o Pablo Marçal. E o título: Biblicamente, Pablo Marçal é um anticristo? Disse ele aqui: seu próprio pastor e mentor espiritual afirma que esse candidato não tem o comportamento de um cristão. E aí o texto diz o seguinte: podemos chamar o texto a seguir de um react à experiência de assistir à entrevista de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, no programa Roda Viva, da TV Cultura, no último dia 2. Escreva como pastor pentecostal que vê com pesar a minha fé cristã sendo usada para fins políticos. Vou então registrar o que eu perguntaria ao candidato se tivesse tido a oportunidade de estar naquela bancada. Perguntaria a ele quem o autoriza a batizar pessoas, visto que é uma ordenança de caráter sério para nós evangélicos e ele o fez sem ter sido ordenado como ministro para fazê-lo. Ele teria que dizer qual a igreja que o ordenou, e sendo assim, as perguntas consequentes iriam medir sua fidelidade a esta igreja ou denominação. Na mesma linha, eu o questionaria sobre o vídeo em que ele faz uma oração para uma mulher ser curada de paralisia. Ele estava em uma cadeira de rodas, não foi curada, e ele disse que isso aconteceu por culpa dela, por ela não ter tido fé. Isso, segundo a Bíblia, o tornaria um falso profeta, pois falou algo que não se cumpriu. Está lá em Deuteronômio 18, 22. Passível de ser amaldiçoado por Deus por usar seu nome santo em vão. Está em Êxodo 27, capítulo 20, versículo 7. Bom, esse vídeo aqui dele tentando curar uma mulher com paralisia é triste de assistir. Coloca a pessoa numa situação de humilhação. Meu Deus do céu, ainda joga a culpa para ela. Mas não foi porque você não tem fé. Que coisa triste, lamentável que esse Pablo já protagonizou. Meu Deus, num passado recente, nem tão recente, e agora, né, aí dias atrás, ainda nas eleições. Continuou aqui dizendo: além disso, esse caso o expõe uma pessoa cruel ao submeter uma pessoa com deficiência a mais um sofrimento.
o que ele teria a dizer sobre isso? Estaria ele sendo um anticristo? Como diz a Bíblia em 1 João 2,18, 19. Sobre aqueles que se dizem cristãos, mas afrontam os princípios bíblicos? Nem os ensinamentos do pastor, que ele diz ser seu mentor espiritual, líder da Igreja Videira, o pastor Aloísio Silva, ele segue. Na apostila Curso de Maturidade Espiritual, escrita pelo referido pastor, quando descreve as características de alguém não regenerado, o autor repreende a pessoa que usa sua boca de forma carnal, ou seja, que fala cotidianamente palavras ofensivas aos outros. Essa pessoa não é regenerada pelo Espírito Santo e, portanto, não é cristão. Seu próprio pastor e mentor espiritual afirma que o comportamento desse candidato e propalado membro de sua igreja não tem o comportamento de um regenerado, ou seja, de um cristão. E isso é evidente porque o que ele mais fala são palavrões, linguajar baixo e sujo, que não convém a quem tem temor de Deus. Eu me envergonho disso e espero que o pastor dele também. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e também diz claramente, se referindo à língua, que uma fonte não pode sair água doce e amarga. Há ainda o conselho do apóstolo Paulo, quando diz, não deve sair de vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas a que promova a edificação. Correto está o pastor Aloísio, ao descrever que essa conduta não tem nenhuma relação com um cristão, nascido de novo pelo Espírito. Como dialogar com alguém que nem se comporta de acordo com o que diz ser? Um cristão da Igreja Videira? Que a Igreja Evangélica não produza mais esses tipos de anticristo, exportando-os para o mundo das pessoas que não creem e que, por conseguinte, não deveriam arcar com as consequências da gestação dessas criaturas. Que Deus tenha misericórdia de nosso país. Pessoal, depois dessas palavras do pastor Alexandre Gonçalves, eu, particularmente, não tenho muito aqui o que comentar. Eu acho que são palavras duras para reflexão, claro, do Pablo Marçal, se é que ele vai ler essa coisa na Folha, mas, enfim, fica aqui a reflexão dele, né, publicada lá e que a gente agora também potencializa ou aumenta a divulgação aqui no canal. Pessoal, e o Flávio Bolsonaro costuma ser o mais reservado dos políticos, filhos do Bolsonaro, mas deu uma entrevista recente onde atirou para todo lado e deu conteúdo aqui para uma semana, se precisar. Se fosse mostrar tudo, é claro, né? Não vai, a gente já pegou aqui alguns trechos, estamos aqui para mais umas partes. Disse ele, então, sobre a inelegibilidade do Bolsonaro e a tentativa de reverter essa decisão, né? Disse ele, há uma influência política nos julgamentos sobre Bolsonaro. Essa conjuntura política pode mudar até 2026. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo que pode reposicioná-lo é, sem dúvida alguma, a anistia que está sendo costurada. Eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda este ano, tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também e não só fazer justiça com quem foi absurdamente injustiçado em função do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. Primeiro vamos lá, senador, né? Não brinca com a cara do povo, não. Tem gente lá em Brasília que foi presa em flagrante, cometendo crime. Ah, se pode achar que a pena tá assim, tá assado, é uma coisa. O pessoal cometeu crime, tem que pagar por isso. Então não vem querer tratar todo mundo ali como se fosse santos e anjos que estivessem na igreja rezando e de repente chegou e foi preso, não. Estavam praticando crimes, foram pegos em flagrante e estão pagando por isso. Mas, vamos voltar aqui para o que ele disse. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Nós seremos vitoriosos, daremos uma anistia, disse o Bolsonaro agora no 7 de setembro. Vamos lembrar que essa fala que foi do Bolsonaro, não do Flávio. E aí, agora voltando para o Flávio, questionado se essa anistia pode alcançar o seu pai, disse, eu acredito, sim, que em algum momento, antes de aprovar essa anistia para as pessoas que foram injustiçadas e presas no 8 de janeiro, isso vai direta ou indiretamente refletir no presidente Bolsonaro. Então, vamos aguardar o desenrolar dessa história. Assim, não dá para duvidar de nada. O Moro, muitos davam como certa a sua cassação, nele foi absolvido e está aí, continuou como senador. Agora, essa luta pela anistia do 8 de janeiro é o seguinte, muita gente acha que essa luta é em prol do povo. No fundo, é a questão aqui para o Bolsonaro, que nunca se preocupou com aliados seus, ficando pelo caminho. Sarah Winter, Roberto Jefferson e vários outros, né, foram presos e o Bolsonaro não estava nem aí. Mas como agora ele próprio pode ir para a cadeia, aí eles lutam pela anistia dos presos 8 de janeiro,
como um pano de fundo, que na verdade quer anistia pro Bolsonaro. Esse é o ponto, pessoal. Esse é o ponto. Mas aos poucos a ficha tá caindo para muita gente, por isso é importante que vocês compartilhem esse vídeo, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.